Sabe aquela pergunta, como é que se explica o que é inexplicável? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa das estratégias de comunicação mais geniais que existem, as parábolas da semente. Vamos entender como Jesus usava coisas simples, da terra mesmo, para falar sobre algo tão profundo como o reino de Deus. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como é que se explica o invisível? E mais, como falar do reino de Deus para um pessoal que era agricultor, gente do campo, cuja vida toda era marcada pelo ritmo da terra, do plantio, da colheita? E a solução, gente, é simplesmente genial. Ao invés de usar um monte de conceito complicado, teórico, Jesus fez o quê? Usou a linguagem da própria terra. Ele pegou o que estava ali na frente deles, o mundo visível que eles conheciam, para fazer eles entenderem o invisível, o eterno. Então, vamos começar por aí. Entendendo esse cenário, esse contexto que tornou esse jeito de ensinar tão eficaz. Exatamente isso. Usar essas metáforas da agricultura não era só para ser poético, não. Para aquele povo, para os agricultores, essa era a forma mais direta, mais poderosa de se comunicar. Era falar a língua deles, literalmente. Falar sobre plantar, esperar, colher, coisas que eles conheciam como ninguém. E agora, vamos focar num símbolo que aparece o tempo todo e que é super poderoso nessa nossa análise, a semente. E para a gente ter uma ideia do peso desse símbolo, olha só esse dado. 19%. Quase 1/5 de todas as vezes que a palavra grega para semente aparece no Novo Testamento, está só no Evangelho de Marcos. Isso não é por acaso, né? Mostra o quanto essa metáfora era central para a mensagem de Jesus. Bom, e isso nos leva direto para a primeira parábola que vamos ver. Uma que foca justamente nesse lado misterioso, sabe? Nessa autonomia do crescimento. É aqui que Jesus pinta um quadro de um processo que simplesmente acontece. Ele rola por conta própria, sabe? Totalmente fora do nosso controle. É o crescimento da semente. Essa frase é o coração da história. Pensa só, o agricultor faz a parte dele, que é lançar a semente. Depois, a vida continua. Ele dorme, acorda, e nesse meio tempo, uma mágica invisível está acontecendo debaixo da terra. O crescimento é quase um milagre que acontece sozinho, em segredo. É uma força da vida que age por conta própria. Então, o pulo do gato aqui é o seguinte. A lição é sobre confiar no processo. O reino de Deus não cresce na base da nossa ansiedade, do nosso controle. Não. Ele cresce de um jeito orgânico, misterioso. E isso pede da gente duas coisas bem difíceis, né? Paciência e confiança. E essa frase de Santo Inácio de Loyola, olha, ela resume isso perfeitamente. A gente tem que agir, fazer a nossa parte, semear, mas no fundo, a gente tem que saber que o resultado final, o crescimento mesmo, está nas mãos de uma força maior de Deus. Ok, agora vamos para a segunda parábola. E aqui o foco muda. Não é mais sobre o processo do crescimento, mas sobre a escala inacreditável que ele pode atingir. E aqui a gente tem um paradoxo incrível. A história começa com uma coisinha minúscula, o grão de mostarda, que na época era famoso por ser a menor semente que um agricultor plantava. E o resultado? Uma coisa gigante que quebra qualquer expectativa. E essa imagem final é muito poderosa, porque o crescimento não é só para ser grande por ser grande, sabe? Tem um propósito, criar um lugar de abrigo, de refúgio. A planta fica tão grande que vira casa, vira ninho para os pássaros. Aquela sementinha vira um lar para todo mundo. Então, resumindo, a ficha que cai com a parábola da mostarda é que o reino de Deus vira as nossas expectativas de cabeça para baixo. Aquilo que parece pequeno, insignificante, tem o potencial de um crescimento enorme. E o mais importante, um crescimento que acolhe. E a coisa vai mais fundo ainda. No outro trecho do Evangelho, a mesma palavra grega para semente, esperma, é usada com o sentido de descendência, de legado. Então a semente vira também o símbolo de continuidade, de uma vida que vai além do que a gente vê aqui, apontando até para a ressurreição. Beleza, mas e aí? Como é que a gente traz essas histórias tão antigas para a nossa vida hoje? Olha só que o Papa Francisco fala sobre isso. Ele diz que a lição é para a gente semear com confiança. Ou seja, é para a gente fazer a nossa parte, com fé, com esperança, e depois confiar. Confiar que Deus está lá acompanhando tudo e pacientemente vai fazer a coisa crescer na hora certa. E essa outra reflexão de Éric Julian é de uma simplicidade que desarma, né? É sobre largar o controle. É reconhecer, ok, a minha parte eu fiz, agora é contigo. É a paz que a gente sente quando confia que a semente está lá, crescendo, mesmo que a gente não esteja vendo nada.
E é por isso que tudo isso importa no fim das contas. Essas histórias não são sobre agricultura antiga, né? Elas são lições para a vida toda, sobre fé, sobre paciência. Elas ensinam a gente a dar valor para os pequenos começos e a acreditar que uma pequena ação feita com fé tem um poder de transformação gigante. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Se a nossa vida é um campo e tudo que a gente faz, fala, pensa são sementes, a grande pergunta que fica é: que tipo de semente a gente está espalhando por aí? E no fim de tudo, que colheita a gente espera ter?